Do Senhor Jesus, amém? Para mim é um prazer estar com os irmãos essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, e Atos 4, verso 37 em diante. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo. Almade, que a graça de Deus possa estar sobre vós, concedendo a vocês graça, força, bondade, benignidade na caminhada e na jornada de vocês em tudo que for realizar e fazer para a glória e louvor do Senhor. Amém? Emerson, obrigado pelo convite. Deus te abençoe. Prazer em conhecê-lo. Pastor Lamardier, prazer em conhecê-lo. Deixo um abraço do pastor Edson, Primeira Assembleia de Deus Nova Rosa da Penha. Tá? Irmãos, a todos os obreiros eu deixo meu abraço. Que a graça de Deus possa estar sobre vós. Hoje eu não me faço acompanhado da minha esposa. A mesma precisou ficar, pois nós estamos completando 43 anos lá, hoje. E líder de jovens, líder geral, um dos braços direitos. Então você já imagina como é que está a minha cabeça para amanhã, né? Na festa geral da igreja, eu estou aqui. Mas graças a Deus que meu pastor é bondoso, falou, vai na paz. Então, deixa um abraço dele para todos vós. E quando estiver orando, ore também pela primeira igreja Assembleia de Deus de Nova Rosa da Penha. Tá bom? Acredito que você já deve ter encontrado Atos dos Apóstolos, primeiramente, versículo 8 do primeiro capítulo, por gentileza. Tá tranquilo? Obrigado. Todos encontraram? Quem não encontrou, só verificar no telão, por favor. Atos 1:8 diz-nos assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 4. Versículo 31 em diante. Atos 4, 31 em diante, diz-nos assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas vendiam e traziam o preço dos que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. Amém? Podem se sentar, por favor. Gostaria de pedir, por gentileza, com todo carinho e atenção, você que pode prestar atenção aqui agora, por favor. Os que podem, segura um pouquinho a sede, a vontade de ir ao banheiro. Não chegou a melhor hora do culto. Todo culto é bom, tá? Eu só peço um pouco da sua atenção para o que Deus tem a dizer no seu coração nessa noite. Ao olhar a Bíblia Sagrada, principalmente o livro de Atos, nós percebemos algumas ações pertinentes à vontade do Espírito para com a igreja dele, não somente na região do que a gente chama de geografia local, mas também a vontade de Deus para com a sua igreja no que se basearia para as missões culturais, transculturais e transmundiais que viriam
por meio da ação do Espírito na igreja de Atos, ou no que nós chamamos de igreja primeva ou primitiva. Obviamente, o tema do congresso ele é convidativo e nos gera uma reflexão, porque a ideia central é que todos nós, tendo por base a igreja apostólica, que é a carta evidenciada do que de fato como nós devemos agir e nos portar, devemos ter em mente, assim como eles, de ter todos em comum, baseando-se principalmente em um só coração, em uma só mente. Pensando nisso, nós devemos pensar em alguns pontos, porque obviamente nenhum ser humano, se não for transformado, mudado, modificado, o que nós chamamos de processo de salvação, regenerado, santificado, justificado pelo Senhor, jamais conseguirá, se não for por meio da ação do Espírito, ter em comunidade, em unidade e em toda uma junção espiritual no meio dos santos, o que nós chamamos de ter um só pensamento e um só coração. Se olhar o livro de Atos, se nós pararmos para pensar, na verdade, ele deveria ser trocado o seu nome. Ele só ganhou o nome de Atos, não é por causa do doutor Lucas, até porque nos manuscritos antigos, até o segundo, terceiro século, não era livro de Atos, mas era conhecido somente como livro apostólico, baseado na receita que nós tínhamos, que é uma das cartas mais antigas do Antigo Testamento, que nós conhecemos como a Didaquê, que era o manual de regras e conceitos da igreja primitiva. Mas ganhou o nome de Atos dos Apóstolos, por se basear nas características apostólicas do que eles faziam por meio do Espírito, da ação do Espírito. Mas tanto William Hendricks, William Barclay, Spurgeon, Lutero, se nós pegarmos também um grande pensador, Agostinho de Hipona, que foi um dos primeiros grandes nomes da igreja, considera esse livro como o livro da ação do Espírito Santo. Eles chegam a dizer que sem o Espírito, sem a ideia do Espírito, sem a função do Espírito, juventude, nada do que aconteceu na igreja primitiva teria acontecido, ou de fato iria acontecer. E eu preciso que você preste muita atenção, porque nessa noite, permitindo o Senhor, eu quero dar algumas características aqui de uma igreja que de fato, tendo uma única mente, um único coração, são guiadas pelo Espírito, e o Espírito promove nela, por meio dela e no meio dela, essas características baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Precisamos pensar, se fôssemos usar uma linguagem simbólica, eu poderia te dizer que, assim como um carro precisa de um motor e de um sistema de combustão, que nós chamamos de gasolina, diesel ou sistema elétrico, do que for, para gerar partida no seu sistema motor, assim também é a igreja. Precisa do Espírito, necessita do Espírito, ela agracia-se pelo Espírito. Sem o Espírito, nós podemos ser tudo, mas não seremos igreja. Jamais seremos igreja. Pastor Gesiel Nascimento, ele tem uma frase, Pastor Gesiel Gomes, perdão, ele tem uma frase muito interessante. Em um dos seus livros, ele chega a dizer o seguinte: uma igreja sem o Espírito, ela é bonita por fora, feia por dentro. Ética por fora, mesquinha por dentro. E ele finaliza dizendo, bem estruturada por fora, mas é podre por dentro. O que o pastor Gesiel Gomes está querendo dizer para nós é que a igreja, se ela continuar caminhando pelas suas pernas e não voltar à ideia da igreja primeva, nós teremos tudo, menos o que de fato é necessário, para o que de fato nós sermos igreja, como corpo de Cristo, como igreja em Cristo. E pensando nisso, nós precisamos pensar que a igreja de Atos, ela tinha uma única unidade, em mente e em coração, porque o Espírito estava nela, no meio dela e trabalhava por meio dela. Você precisa entender que sem o Espírito Santo, a igreja ela não tem força motriz, não tem força motor para guiar e se direcionar. Até porque o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, ele opera e age, mas a sua ação no Novo Testamento, ele muda em alguns aspectos que nós possamos dizer como ações pneumatológicas. Repare bem, no Antigo Testamento, quando nós paramos para pensar sobre a ação do Espírito, ele se manifesta de duas formas logo de cara, que chama bastante atenção. Primeiro, é o que nós chamamos de ação de guiar e inspirar. Primeira ação do Espírito no Antigo Testamento era guiar os homens,
e inspirar os homens, aqueles cuja qual ele desejara, para realizar ações, feitos, obras e manifestações para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Segundo ponto era o que nós chamamos de ação geral, ou ação motora direta. O que isso significa? Não baseava somente em guiar alguém a realizar algo, mas deveria ter um propósito, deveria ter um objetivo por meio daquilo que aquele indivíduo iria se manifestar por meio do Espírito para realizar algo, fazer algo e manifestar algo por meio da graça e da bondade de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifesta e ele tem algumas características visíveis e outras não visíveis. Algumas não estão baseadas nos tatos, ou que nós chamamos daquilo das ações corporais, mas algumas podem ser sentidas ou vistas por meio das ações místicas e sobrenaturais. Pode-se dizer que uma das primeiras ações é o que nós chamamos da nuvem da coluna de glória, quando ele se manifesta de forma visível e todos contemplam e veem a ação do Espírito guiando o povo por meio da nuvem da glória de Deus no deserto, do que ele desejaria fazer. Segundo meio que ele se manifestava era por meio da capacitação de habilidades, cuja qual pegar homens que nunca pensaram, nunca fizeram e não tem nenhuma característica e nenhuma base. Deus olhava para esses homens e, através da ação da graça divina, capacitava eles para realizar fatos e coisas sobrenaturais que eles nunca tinham vistos. Uma dessas características vem sobre Basalael e Aholiabe. Nunca tinham pisado no céu, nunca tinha ido no céu, mas o Espírito capacita eles para construir na terra aquilo que representa de forma clara o que Moisés tinha visto no céu, um tabernáculo divino. Alguns bobos pensam que Sinai começou agora. Negativo. O primeiro grande tecnólogo já está na Bíblia Sagrada, capacitando homens e mulheres por meio das suas ações e por meio da sua graça. Outra manifestação importante é o que nós chamamos da unção que vinha sobre indivíduos. E essa unção era sobre indivíduos que deveriam ser capacitados para um serviço objetivo. Você conhece muito bem: reis, profetas, sacerdotes e juízes. Cada um com uma ação específica, com uma obra específica e com um meio específico para o que iria vir. E a última manifestação é que nós chamamos de inspiração profética, cuja qual o Espírito abria a mente, o intelecto, a ação, e o indivíduo passava a falar por meio do Senhor, através do nome do Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado por meio da palavra inspirada ou por meio da palavra profética no meio do arraial. Só que o que chama a atenção é que se nós pegarmos a ação do Espírito no Antigo Testamento e trabalharmos com ela no Novo Testamento, há uma diferença grande, há uma diferença brutante, e nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque se no Antigo Testamento a ação é por um momento, no Antigo Testamento a ação é contínua, até que a volta do Senhor retorne para nos arrebatar em glória. Uma das primeiras coisas era a habitação. No Antigo Testamento o Espírito não habitava, ele vinha, realizava e depois se retirava. Já no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 7, 6, 7, 8, Atos dos Apóstolos capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 20, Atos dos Apóstolos capítulo 22, todos esses capítulos, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, testificam para nós que agora ele não somente age e se retira, mas ele fez de nós habitação, propriedade, nação santa, povo eleito. Ele tem prazer em morar e habitar em nós. Segunda coisa interessante é o alcance do Espírito. No Antigo Testamento, o alcance era subjetivo, relativo e individual. O que isso significa dizer? Que se o Espírito no Antigo Testamento descesse aqui agora, ele não agiria no meio de todos, ele agiria no meio de alguns aqui, por meio da ação específica, com objetivo específico e com obra específica. Só que no Novo Testamento, e isso é interessante demais, o Espírito Santo já não trabalha mais
com pessoas específicas, com objetivos específicos e com obras específicas. O Espírito Santo agora não se manifesta em indivíduos em comuns, mas ele se manifesta em todos, para a glória de Deus no meio de todos, para todos quanto desejarem e quiserem, assim receber dele capacitação, ousadia e manifestação do seu Espírito. Escute bem, falo isso pela bondade e misericórdia de Deus. Quando eu estava terminando o meu mestrado livre em teologia, e eu precisei fazer o meu TCC, eu escrevi sobre o movimento pentecostal e a ação do Espírito nas igrejas desde o século VI até o século XXI. E ao dissertar na recitação, o meu professor perguntou por que quando chegou no século XXI, você gastou mais de 30 páginas no TCC para relatar sobre a ação no movimento pentecostal. E eu falei, o senhor leu bem o meu TCC? Eu li. O que é que o senhor reparou? Que até o século XX, a manifestação era subjetiva. Não se escandalize com o que eu vou dizer, por favor. Mulheres não tinham privilégios. Negros não tinham privilégios. Pobres não tinham privilégios. Eram somente pessoas elitizadas, de alto suporte. Tanto que a primeira igreja a pisar no solo brasileiro, ela é indo-europeia, de classe alta, movimento presbiteriano como nós conhecemos. É por isso que não teve pacto. Mas a primeira igreja de movimento pentecostal a pisar no solo brasileiro não foi Daniel Berg e Gunnar Wing, como alguns contam para nós no seminário teológico. Mentira! O primeiro movimento pentecostal a pisar no Brasil é a Cristã do Brasil, através de um argentino. E quando ele chega no Brasil, movido pelo poder de Deus que aconteceu nos Estados Unidos, perguntaram para ele, aonde é que você vai para ganhar almas? Ele falou, eu vou até aqueles que não são, não têm e não podem. Ele foi até as periferias, aos marginalizados, aos pobres. E a história conta para nós que o poder de Deus foi tanto, que eles ficaram estarrecidos em verem brancos e negros juntos, falando em línguas repartidas como de fogo, em ver rico e pobre juntos se abrasando, falando em línguas como de fogo, em ver gente de classe alta, média e baixa se abraçando e falando em línguas como de fogo. E perguntaram para ele, por que isso? Ele disse, é porque o Espírito Santo não escolhe A e nem B, mas ele seleciona no período da graça todos aqueles que desejam serem cheios dele, para a glória dele, para o mover dele, para realizar o propósito segundo a vontade dele. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? É que se qualquer um aqui dentro hoje dizer, Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu não quero ser uma pessoa normal, eu estou disposto a gastar a minha vida para ser cheio do Senhor. Deus não vai te pedir um curso, Deus não vai te pedir graduação, Deus não vai te pedir especificações, Deus vai te pedir determinação e tempo e determinação. Irmãos, quem aqui já malhou e sabe bem, pega alguém que sobe numa esteira de academia, o camarada coloca na velocidade 10, corre, com 5 minutos a língua está para fora, ele sai da esteira e não consegue andar. Mas você conhece alguém que tem manejo na caminhada, sabe que na esteira não pode começar rápido, começa andando, deixa os músculos aliviarem, deixa a tensão se desvaiar, de 2 vai para 4, de 4 vai para 6, de 6 vai para 8, quando você chega na velocidade 10, o seu pulmão está dizendo, aumentou a densidade, sistema de oxigênio pulsa mais, a glicose precisa ser maior bombeada, o coração bate 2 vezes mais, subindo a velocidade de 1 para 1.5, o sistema cardíaco de 73 passa a 120 por minutos, sendo assim, dá resistência, o indivíduo que agora caminhava 10 minutos, consegue correr 20, o que você quer dizer com isso, Robert? Que quando nós demos tempo e dedicação para Deus, a caminhada é diferente. O crente orava 10, agora ora 1. O crente jejuava meia hora, agora jejuma 3 horas. O crente vinha na igreja uma vez na semana, agora consegue vir mais. Não porque ele é bom, isso é graça, é bondade divina, é manifestação do Espírito
por meio da graça dele na igreja, para a manifestação do seu poder e da sua glória. Mas como eu vos disse, nós como igreja do século 21, precisamos pegar o livro de Atos e fazer uma releitura para a igreja contemporânea. Eu não sei os senhores e as senhoras, mas pela bondade de Deus, nas minhas caminhadas, viagens, e quando eu chego para dar palestras em alguns lugares, eu fico estarrecido. E nessa noite eu quero ministrar para você de forma muito tranquila, para que você entenda e saia daqui consciente de que nós só conseguiremos ter o mesmo coração e uma mesma mente, vivendo em uma mesma unidade, se o Espírito for o cabeça da nossa igreja, se o Espírito for o cabeça das nossas ações, se o Espírito for o cabeça das manifestações espirituais no meio do nosso ministério que nós conhecemos como movimento pentecostal. E a ação do Espírito em Atos deve ser exemplo para nós, porque uma das primeiras características, segundo o Ato dos Apóstolos, que marca o início da igreja com um só coração e uma só mente vivendo em unidade, é que a igreja inicia no Espírito, começa no Espírito, na dependência do Espírito, com o movimento do Espírito. Atos 1 é promessa, Atos 2, cumprimento, Atos 3, resultado do cumprimento, Atos 4, fruto do cumprimento. Uma somente, um só coração, mas depois de ir para a prisão, depois de passar pelo sinédrio, depois de passar pelos açoites. Por que aguentou os açoites? Por que aguentou o sinédrio? Por causa do Espírito, pelo mover do Espírito, pela graduação do Espírito. E o que está acontecendo em Atos é reflexo de Joel 2, 28 e 29. Aonde qual a promessa do derramar do Espírito viriam para aqueles que estavam ali, mas para todos quanto ainda seriam lançados sobre o aprisco. A promessa não era só para a igreja de Atos, a promessa ainda é para nós, até que Cristo arrebate a sua igreja. Lucas 24, 49 é uma promessa de poder do alto. A igreja não precisa de poder da terra, a igreja precisa de poder do alto. Ninguém move o céu rasgando o véu de baixo para cima. É o céu que move a igreja rasgando o véu de cima para baixo. Não é a igreja que faz o céu mexer, mas é o céu que faz a igreja mover. Não é a igreja com a força que faz gerar, mas é o Espírito brotado em nosso meio que faz a igreja frutificar. Atos é a resposta de Deus, dizendo para nós que todos quanto desejarem, quiserem e ter ansiedade pelo mover do Espírito, serão tomados pelo poder de Deus. Repare que em Atos há algumas figuras de linguagem. Atos diz sobre vento, Atos diz sobre fogo, Atos diz sobre som, Atos diz sobre presença. Mesmos elementos que aconteceu em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20 no Monte Sinai. É um reflexo do que está acontecendo lá. E é interessante, você precisa prestar atenção, porque a igreja, ela nasce cheia do Espírito. Não para ser simplesmente com a intenção de ser uma instituição humana, mas para ser uma instituição divina aqui na terra, curando corações e alimentando vida sedenta. Avanço de igreja sem poder de Deus é o mesmo que trabalho humano sem resultado divino. Sem o Espírito Santo capacitar ninguém, jamais teremos resultados para viver em unidade e com a mesma mente. Toda a igreja precisa lembrar que o seu combustível não é estrutura, que o seu combustível não são as suas nomenclaturas, que o seu combustível não é o seu porte, mas que o seu combustível é a presença emanada do Espírito Santo em nosso meio. E isso precisa chamar a nossa atenção, porque estamos vivendo um tempo
no meio nosso, no meio das nossas igrejas, aonde chegou-se um tempo que parece que a ação do Espírito está se tornando atemporal. Serviu só para um tempo, já não serve mais para esse tempo. Parece que nós só temos combustível de sentir o Espírito Santo em congressos, em eventos, em palestras ou em conferências. Parece que nós estamos gostando de viver sem a ação do Espírito, a objetividade do Espírito e o poder do Espírito em nosso meio. Stanley Orton, ao tratar sobre o Espírito no seu livro, ele cita algo que eu acho interessante. Ele diz assim: comecei escrevendo o livro no Espírito, cheguei na metade pelo Espírito, terminei no Espírito, revisei no Espírito e ainda oro para que te alcance no Espírito. A igreja sem o Espírito Santo, ela pode ter tudo, mas ela jamais será tudo. A igreja sem o Espírito Santo, ela conseguirá grandes coisas, mas jamais o seu objetivo principal e primordial para a sua vida. Me permita te contar uma história para que você preste bastante atenção de como é importante viver uma vida no Espírito. A história nos conta que certa feita, Charles Braham, dando uma aula no Texas, na cidade de Tekoa, em 1906, quando ele dava uma aula numa sala de aula que só brancos podiam entrar e negros ficavam do lado de fora, havia uma moça do lado de fora negra, e ele pregava dizendo: se alguém aqui crer no poder do Espírito, na ação do Espírito, pode sair daqui hoje tomado pelo Espírito. Ninguém dentro da sala levantou a mão, mas a moça lá fora deu um grito, levantou a mão e disse: eu creio, eu acredito, eu creio, eu acredito. E lá do início da sala ele orou. A história nos conta que ela foi batizada na mesma hora com o Espírito e começou a falar em línguas repartidas como de fogo. A história conta que ela foi para casa, ficou um dia, 2, 3, 4, 5, 2 semanas, extasiada, tomada, banhada no óleo, cheia do Espírito. No seu diário ela conta que os vizinhos foram até a casa dela, achando que ela estava com um surto psicótico, achando que ela estava com alguma doença psiquiátrica na cabeça. Só que quando os vizinhos passaram pela porta, eles contam que a presença de Deus era tão grande, tão gratificante, que quando colocaram os pés dentro da casa, o corpo tremeu, os olhos moveram, os lábios soltaram, a língua se desvaiu e o corpo foi apoderado pelo Espírito de Deus. Quando nos colocamos debaixo da orientação do Senhor, os nossos sentidos, as nossas intenções, os nossos objetivos e tudo o que queremos e tudo o que pensamos é guiado, direcionado, movido e totalmente colocado na disposição do Espírito Santo. Jamais podemos ter em mente que ser igreja sem o Espírito dará certo, porque não vai. E com todo respeito, por favor, eu sei que as horas já se encontram avançadas, alguns querem até lanche, já estão pensando em sair daqui puninos. Se for, eu te deixo o endereço da minha casa, você manda entregar lá, não tem problema. Mas já que veio, participa, com todo carinho. Olhe para o teu irmão e diga: tem uma notícia boa para te dar. Se no teu aniversário tu não ganhou o presente que queria, Deus tem o Espírito para te dar muito mais do que você merece. E por que eu estou dizendo isso para vós? Porque o segundo ponto da igreja, que estava com o mesmo coração e com a mesma mente, era uma igreja que era guiada pelo Espírito, através da estratégia da obra missionária, para a pregação do Evangelho. Olha como o Espírito é interessante. Atos capítulo 13, versículo 2 e 4. É o Espírito que chama e envia Barnabé e Saulo. Escute bem, jovens, adolescentes, homens e mulheres, senhoras e senhores. Quem chama? O Espírito. Quem capacita? O Espírito. Quem levanta? O Espírito. Não se unge ninguém, com todo carinho,
pelo tempo de casa, é pelo Espírito. Não se levanta ninguém porque canta bem, é pelo Espírito. Não coloca ninguém para lecionar porque tem um diploma, tem que ser pelo Espírito. Há lugares que eu chego para dar uma palestra e eu prefiro ver e ouvir alguém que não é formado do que um catedrático. Esses dias eu tive o prazer de dar uma palestra ao lado de um doutor. Quando eu terminei de dar a aula, junto com ele apertou a minha mão e falou: obrigado pela sua presença. Eu falei: para mim foi um desprazer te ouvir, que eu nunca vi ninguém tão seco, vestido de crente, sem poder do Espírito Santo. Mas lá atrás tinha um diácono, as botas dos pés dele estavam sujas, em Marechal Floriano. A calça era uma cor e o paletó era outra. A camisa também era uma cor e a gravata era outra. Parecia carnaval. Estávamos em agosto. Mas quando aquele diácono pegou o microfone e começou a orar, não teve diploma, não teve PhD, não teve grandeza, não teve hegemonia, mas sentimos que o templo começou a tremer. O PhD regalou a butuca do zóio. Eu olhei para ele que estava do meu lado, eu falei: bem-vindo ao meu universo. A faculdade onde você se formou, você ainda não passou pela nossa. Eu não comecei numa sala de aula ouvindo doutores, eu comecei no meio de mato, conversando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem levanta homens e mulheres para a obra de Deus ainda é o Espírito. Atos 16, versículos 6 ao 10, é o mesmo Espírito que coloca a mão e diz: não vai passar daqui, não vai ir para a Ásia, vai ir para a Macedônia. Jovens, moças, rapazes, aprendam a ouvir o não de Deus. Deus também diz não, Deus também fala não. São 610 leis, que nós conhecemos como 610 mitzvot, que traduzindo dá os 10 decálogos ou as 10 leis. Mas se nós pegarmos, a palavra que mais se repete é não, não. Aparece 365 vezes. Não, é como se Deus estivesse dizendo: para cada dia do ano eu digo não, não, não. Mas eu gosto da igreja assim, não. Mas eu quero cantar assim, não. Mas para mim tem que ser assim, não. Porque não é você, é o Espírito que guia. Não é o que nós queremos, é o Espírito que direciona. Não é o que eu acho, é o Espírito que manda. Esses dias atrás nós tivemos um pega para capar lá na igreja. Eu acredito que aqui não tem, só onde eu congresso. E as irmãs do ciclo de oração começou um burburinho. Você sabe muito bem que se tem um grupo na igreja que tem quadrilha organizada, é ciclo de oração. Eu nunca vi. É grupinho para derrubar pastor, ciclo de oração. É grupinho para arrumar briga por causa de uniforme, ciclo de oração. É grupinho para arrumar briga por causa de hino, ciclo de oração. É grupinho para ter fofoca, ciclo de oração. Mas não faz o que é para fazer, oração. Aí teve o pega para capar. Aí a irmã de A falou: eu quero isso. A irmã de lá falou: eu quero aquilo. Aí a minha mulher, que também é dirigente do ciclo de oração, falou: eu quero isso. A mulher dos outros eu não posso tocar, mas a minha eu posso. Eu puxei pela orelha e falei: e o Espírito quer o que de vocês? O Espírito também diz não. O Espírito também diz para onde nós devemos ir. O Espírito Santo não é apenas o que abençoa, ele é o próprio que faz os planos. O Espírito Santo não somente dá estratégia, ele é o próprio estrategista. O Espírito Santo, ele não somente prepara homens, mas ele também capacita homens para a sua obra. Não basta ter boa intenção, é preciso ter direção. Não basta querer simplesmente andar pelo caminho, precisa ter orientação espiritual para andar pelo caminho. Não basta ser somente guiado pelo seu pensamento, precisa ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque se não formos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, continuaremos cometendo equívocos na obra do Senhor. E o livro de Atos é um livro que mostra para nós que tudo que eles iriam fazer, o primeiro convidado para a reunião era o Espírito Santo. O que o Senhor acha? O que o Senhor pensa? O que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? Juventude, o que é que Deus quer de vocês? O que é que Deus pensa? O que é que Deus deseja?
E os jovens muitas vezes não gostam de ouvir não. Eu ouvi 3 não de Deus em 2014, quando eu terminei o Enem. A nota chegou lá em casa, 100% para direito, 100% para arquitetura e 100% para engenharia. Só precisaria comprar os documentos. Deus olhou do céu e falou, não para direito. Eu falei, poxa vida. Não para engenharia. Eu, poxa vida. Não para arquitetura. Eu, poxa vida. Chorei, lamentei. Mãe olhou para mim e falou, fica calmo, vai dar tudo certo. Me recordo de quando eu aceitei Jesus, ele também me disse não. Me disse não? Me disse não. Eu estava sentado no último banco de uma igreja. A passagem estava no bolso para ir disputar a Copa São Paulo, lá em São Paulo. Brasileirão Sub-14, disputar pelo Santos ou pelo Botafogo. Já tinha dado dinheiro, a passagem estava comprada. Eu ia entrar como meio-campista, titular do time principal. Maninha chegou, passou a mão no meu ombro e falou, você pode até querer ir, mas não vai ir. Não botei filho no mundo para ser jogador. Você vai ser pregador do evangelho. Eu dei um sorriso e falei, aonde? Ninguém tira a minha passagem. Não é que tirou a passagem? A Polícia Federal bateu. Levou o meu agenciador preso. Mais de 800 quilos de maconha. E tudo que ele tinha, ele perdeu de um dia para a noite. Meu sonho foi embora. Eu falei, Deus é o Deus que também diz não. E é o Deus que fecha a porta. Fui fazer um concurso. Quando eu fui fazer um concurso, estudei. Todo mundo que conversava comigo, o que diz o primeiro artigo da Constituição Federal do ano de 88, movido no dia 10 de dezembro, eu falava de cós salteado. O artigo 1º é sobre propósito, o artigo 3º é sobre o que deve fazer, o artigo 2º é sobre objeção, o artigo 4º é sobre a humanidade, o artigo 5º é sobre as divisões dos direitos humanos. Eu entendia de cós salteado. Quando eu fui fazer, a minha mente deu branco, não saiu nada. O direito foi embora. Eu falei, o que está acontecendo? Uma cabeça desse tamanho não tem como esquecer de tudo isso, não. A álgebra foi embora, física foi embora, português eu não lembrava o que era um substantivo, um adjetivo, uma morfologia, uma análise sintática, uma oração com prejunção e análise adnominal, juntamente com as 22 preposições da nossa língua portuguesa, começando com a análise morfológica e terminando nos artigos, o, a, os, e a, umas e uns e umas, juntamente com os 6 elementos do substantivo. Não lembrava nada, porque Deus parou e disse... Robert, eu vou viver a vida andando de ônibus. É melhor viver a vida andando de ônibus e chegar no céu, tranquilo. Eu vou passar a minha vida na mesma casa. É melhor passar a vida na mesma casa e ter uma casa garantida na eternidade. É melhor ouvir o Deus de não hoje do que quebrar a cara amanhã. Porque tem gente igual Sansão, botando a cabeça no colo de Dalila e dizendo, o meu sonho é esse, o meu propósito é esse, a minha postura é essa. E o diabo já está com a tesoura armada dizendo, uma hora eu corto, uma hora eu corto, uma hora eu corto. E muitas vezes o diabo está do lado dizendo, deixa eu tocar em Pedro, deixa eu tocar em Pedro, deixa eu tocar em Pedro. Mas como Deus é o Senhor da seara, a esteira está na mão dele, a rede é combinada com ele, e ele tem a peneira, então é ele que joga para cima e move para baixo, e diz, Pedro, aqui eu digo não, porque mais vale a tua eternidade no céu, do que um sim para a eternidade no inferno. Terceiro aspecto de uma igreja com o mesmo propósito e pensamento, é uma igreja que ela é movida pelo Espírito, como fonte de autoridade, sabedoria e de coragem. Atos 4:8 diz que Pedro, cheio do Espírito, falava com autoridade. Atos 6:10, a sabedoria de Estevão era irresistível. Atos 15:28, pareceu bem. Olha só, é o Espírito Santo orientando. E um dos cabeças dizendo, não vamos fazer nada não, porque o Espírito está dizendo para não fazer. Não vamos fazer. Interessante que é o Espírito que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Pedro, antes medroso, ignorante, rude, prepotente e ansioso demais, agora se transforma em um pregador ousado, destemido, humilde, movido pelo Espírito naquilo que deveria fazer. Estevão,
um simples diácono para alguns, mas um homem com a teologia profunda e com o conhecimento do Espírito magnífico, a ponto de ser um mártir da fé. A igreja toda se reunia em oração para ver o que o Espírito iria dizer, para ver o que o Espírito iria falar. Senhores e senhoras, preste atenção. A autoridade espiritual não vem pelo cargo. A autoridade espiritual vem pela unção do Espírito. A autoridade espiritual não vem pela elevação ministerial. A autoridade espiritual vem pela intimidade e comunhão que o indivíduo tem pelo Espírito. Há pessoas que não têm cargos, mas têm uma intimidade com o Espírito que não conseguimos entender. E há indivíduos que têm cargos, mas não têm a mesma intimidade com o Espírito. A voz da igreja só tem peso quando ela é guiada, saturada e pesada pelo Espírito Santo de Deus. E escute bem, o que agora eu irei dizer para os senhores e senhoras, com todo o carinho e atenção do mundo. Eu estou ficando triste a cada dia que passa, e a cada dia fico assombrado, e fico pensando aonde nós vamos parar. Em uma igreja onde os nossos púlpitos se tornaram palanques de divulgação, microfone se tornou apresentação e divulgação ministerial, aonde colocamos em nossos púlpitos pregadores que não têm unção do Espírito, sensibilidade ao Espírito e nem maturidade para entender o que Deus quer falar com a igreja. Estão mais preocupados com as ofertas, com as agendas, com os nomes e com as posições ministeriais do que de fato Deus deseja falar no meio do seu povo. Pregador não tem que ser um galã de novela. Pregador não é um divulgador de praça de venda, aonde ele entra e diz: aqui está tal preço. Não. Púlpito não é balcão, ministério não é carteira assinada, chamada não é CNPJ, elevação de Deus não é elevação pelos homens, confiabilidade com Deus não é aperto humano, vocação divina não é aplauso nas costas dada pelos homens. Aquele em que Deus chamou precisa ter a unção do Espírito para ser transformado e guiado pelo Espírito, aonde o mesmo Espírito pega homens comuns e transforma em homens sobrenaturais. Me permita te contar um testemunho. Quem aqui deseja pregar, levante a mão, por favor. Quem aqui deseja pregar, levante a mão, por favor. Alguns, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Escute bem. Me lembro agora de um irmão, e esse irmão chegava sempre para o pastor e falava: pastor, deixa eu pregar. E o pastor virava para ele e falava bem assim: fica no óleo. Como diz lá na Bahia, fique no estagnado touro. Sabe o que é estagnado touro na Bahia? Quando o touro dá ré, ele não está fugindo de você. Ele está ganhando força. Fique no óleo. E ele ficou no óleo. Certo dia ele encasquetou, pegou a Bíblia, foi para o meio do mato. Chegou lá no meio do mato, ele olhou para o meio do mato e disse para o mato: eu saldo a igreja com a paz de Jesus. O vento bateu, o mato mexeu, ele glória a Deus e aleluia. Abriu a Bíblia, palavra introdutória, e leu. Quando terminou: vamos orar, meus irmãos. O mato mexeu com o vento, ele glória a Deus e aleluia. Cantou os hinos da harpa, os matos mexiam, e ele dizia: é isso aí, louve junto comigo, glória a Deus e aleluia. Cantou mais alguns louvores, o mato mexeu, ele falou: é isso aí, levante a sua mão, glorifique a Deus, glória a Deus e aleluia. Terminou o louvor, ele falou: agora vamos ouvir o pregador. Sou eu também, glória a Deus e aleluia. Abriu a Bíblia, leu o texto, o mato mexeu, ele glória a Deus, aleluia. Agora senta para ouvir a palavra de Deus. Começou a pregar. Quando terminou de pregar, fez o apelo: há alguém que deseja aceitar Jesus? O vento mexeu, o mato balançou, ele falou: tem uma alma para Jesus, glória a Deus e aleluia.
terminou o apelo, orou pelo indivíduo, orou pela igreja, deu a bênção apostólica e foi embora. Isso era no sábado. No domingo à noite ele foi para a igreja, o pastor quer pregar. Quando o pastor terminou de pregar, veio um camarada do último banco, levantou, tirou uma ponto 40 da cintura e botou em cima do altar da igreja. O pastor assustado falou: você deseja aceitar Jesus, jovem? Ele falou: não, eu já aceitei. Já aceitou? Já aceitou. Aceitou quando? Então, pastor, eu sou fugitivo da polícia. E eu disse que se Deus me ama, Ele mandaria um crente ungido pelo Espírito e pregar para mim, lá em cima no meio do mato, porque eu estava escondido embaixo de uma loca, numa pedra, e apareceu um crente doido que fez apelo, primeira parte, cantou os louvores, orou pelos matos, fez o apelo por mim, me recebeu, e eu não sei quem é esse crente doido, mas de alguma coisa está me dizendo que ele faz parte dessa igreja. Ele estava lá no cantinho dizendo: glória a Deus. Não se forma crentes cheios do Espírito dentro de seminário teológico. Se forma crente cheio do Espírito ainda em cultos de oração, culto de ensino, que é o culto das ovelhas, reunião dos santos, rosto no pó, joelho nas cinzas e clamando para que o Espírito encha a nossa alma uma vez mais. Outro ponto importante que era a marca daquela igreja é que ela era uma igreja que todos em um só coração e uma só mente, movidos pelo Espírito, viam e testificavam dos sinais que aconteciam e da propagação do Evangelho que era no meio deles. Atos capítulo 3, versículo do 6 ao 8, cura do coxo. Atos 5, do 12 ao 16, muitos sinais pelos apóstolos. Atos 13, do 9 ao 11, Paulo, cheio do Espírito, confronta um mago e realiza sinais, prodígios e maravilhas. Mas os senhores precisam entender uma coisa: o Evangelho é a boa notícia, carregada de poder. Manifestação espiritual não deve ser exibicionismo, não deve ser chocarrice, e nem tampouco palhaçada em nosso meio. Chocarrice precisa exterminar. Os milagres na igreja de Atos dos Apóstolos não eram para dar show, não eram para ter publicidade, mas era para confirmar a palavra de Deus. E segura que agora vai doer, segura que agora vai apertar, porque a nossos crentes, eu nunca vi uma galera como essa do século 21, que gosta de propagar desgraça, miséria e chocarrice no meio gospel. É crente que não fala em línguas na igreja, mas fica imitando línguas estranhas nas suas redes sociais. É crentes que não têm intimidade com Deus no culto, mas preferem dar intimidades para pilantras da fé. Se me permita dizer, pilantras da fé, que se utilizam da fé dos outros para se promover, andar de carrão, ter mansão, nome e status, são conhecidos como pastores das redes sociais, são coaches, movidos a psicólogos, mas não foram formados na faculdade do deserto, não sabem tratar de uma alma, não sabem curar de feridas. Aí na hora que está doente, para baixo, ferido, é gabinete pastoral. Atendemos um casal em nossa igreja. A mulher vivia publicando imagens nas suas redes sociais. No dia que o casamento dela deu um problema, ela entrou no gabinete. A minha língua coçou e a vontade que me deu é: por que você não procurou o pastor que você vive divulgando lá? O que eu estou querendo dizer para os senhores aqui nessa noite parece ser muito duro, mas preste muita atenção. Preste muita atenção. Eu estou ficando com medo do que está acontecendo em nosso meio. O Evangelho está sendo pregado, mas parece que nós estamos batendo palmas e dando palcos para quem nunca deveriam subir nos nossos púlpitos. Quem prega o Evangelho é retirado, quem faz gracinha é colocado, quem traz a mensagem é crucificado, quem prega o que você gosta é aclamado.
Quem propaga a graça é extirpado, mas quem propaga o que você quer é aplaudido. Deixa eu te dizer umas verdades. A Bíblia não é um filé mignon para você comer só as partes boas. A Bíblia não é um restaurante que você escolhe o que vai comer e desejar. Entre a teologia didática e a teologia prática, para Deus, a prática é mais sensível. O que você quer dizer com isso, Robert? Não devemos dar palco para pessoas que não merecem viver a graça divina, mas os sinais devem operar em nosso meio como uma ação evidencial do Evangelho em nosso meio. E eu não canso, não vou cansar, e vou continuar dizendo, porque os meus olhos ainda estão vendo pela graça de Deus por onde eu passo. Ainda vejo pessoas sendo curadas, ainda vejo batismo no Espírito Santo, ainda vejo línguas repartidas como de fogo em nosso meio, ainda vejo manifestações sobrenaturais e espirituais acontecer em nosso meio. Isso não é por causa de homens, isso é por causa da graça divina manifesta pelo Espírito em nosso meio, como testificação do Evangelho e da sua palavra. Me lembrei agora de uma irmã lá do Rio de Janeiro. Essa irmã do Rio de Janeiro, irmã do ciclo de oração, temente a Deus, fiel. Ela contando, pastor, que certa feita, a filha dela chegou para ela e falou bem assim: mãe, nós somos fiéis. Estamos todos os dias na igreja. Oramos ao Senhor. Nós somos pobres, nossa casa é um barraco. Ninguém precisa tentar ouvir da nossa vida, porque as ferpas já falam tudo. Nós moramos na última casa do morro, em uma das favelas do Rio de Janeiro. E hoje nós não temos nada para comer, a não ser arroz e feijão, mãe. Tem tempo que a gente não come uma carne aqui em casa. Salmo 73, Asaf. A história conta que a menina chegou para a mãe e falou bem assim: mãe, se Deus ainda existe, e se de fato a palavra dele é verdadeira, eu quero que ele faça um milagre hoje. A mãe olhou para a filha e falou: qual é o milagre que você quer? Ela falou: se Deus existe, de fato Deus é poderoso, segundo a sua palavra, eu quero comer picanha e tomar Coca-Cola, mãe. A mãe olhou para a filha e falou: você tem fé? A filha falou: eu creio. Crê mesmo? Creio. Então vamos para o quarto orar. Entraram dentro do quarto. E eu não sei se você que tem filho, mas eu sei que quando meu filho Eliel fica dando muita volta em mim, eu dou logo um cascudo e pergunto: o que você quer? E ele faz assim, fala: eu quero isso, pai. Porque filho sábio não fica dando volta, filho sábio vai logo direto. É por isso que a oração do Pai Nosso não é ficar dando volta, a oração do Pai Nosso é direto. Filho de baiano com mineiro, então você já entende como é que é meu perfil, né? Sanguíneo. E as duas começaram a orar no quarto, e a oração das duas era bonita: Deus, nós queremos picanha e Coca-Cola, picanha e Coca-Cola, picanha e Coca-Cola, picanha e Coca-Cola. Do lado de fora estava o vigia da boca de fumo. O vigia da boca de fumo ouviu, foi até o patrão e falou: a crente do ciclo de oração está doida, ela está pedindo picanha e Coca-Cola, picanha e Coca-Cola, picanha e Coca-Cola. O dono da boca, endemoniado, virou e falou bem assim: toma aqui o dinheiro, desce lá embaixo, compra 2 quilos de picanha, Coca-Cola mais trincando, entrega na porta dela, dá um chute na porta. Quando ela perguntar quem mandou integrar, você fala que foi o diabo do quinto dos infernos que mandou ela comer. O rapaz desceu todo feliz: eu vou, na casa da crente agora eu vou. Pararatibum, comprou 2 quilos de picanha, Coca-Cola, bateu na porta da crente e falou: agora ela vai ver. Quando ela bate na porta, você sabe que crente de ciclo de oração que ora, mulher do coque, ela não te dá nem paz do Senhor. Quando você vai conversar com ela, ela logo pergunta: eu devo orar pelo quê? Quando bateu na porta dela, ela abriu, ela olhou: meu filho, o que foi? O que você deseja que eu ore? E ela conta que o menino olhou para ela e falou bem assim: eu vim cá te entregar um negócio. E quando deu na mão dela, ela abriu. Quando ela abriu, era o quê? Picanha e Coca-Cola. Ela deu um grito dizendo: glória a Deus, filha! Deus ainda faz milagre. Ele mandou a picanha e a Coca-Cola. Olhou para o menino e falou: olha,
Deus te abençoe, com licença. Quando ia fechando a porta, o menino botou o pé e falou, não vai perguntar quem mandou? Ela falou, não precisa. Quando eu peço meu Deus, até o diabo vira garçom. Fique em paz, Deus te abençoe. Fechou a porta e foi comer a picanha que Coca-Cola. O Deus que ainda servimos é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente ainda será para todos sempre. E eu finalizo essa mensagem nessa noite. Essa mesma igreja era a mesma igreja que crescia através do poder do Espírito, testemunhando da graça de Deus, por meio das manifestações e elevação, aonde Deus, por meio da sua graça, sustentava o testemunho, gerando unidade e edificando a igreja. Repare o que eu disse. Quem sustenta a igreja, quem gera unidade na igreja, quem gera o mesmo propósito na igreja, é o Espírito. Quem guia, o Espírito. Quem rege, o Espírito. Quem manda, o Espírito. Quem levanta pessoas para a sua obra na igreja, o Espírito. Quem abate pessoas na obra, é o Espírito. Quem abre portas, é o Espírito. Mas quem também fecha portas, é o mesmo Espírito. Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito e a palavra era anunciada. Atos 9:31, a igreja cresce, consolidada pelo Espírito. Atos 7, Estevão dá testemunho por causa do Espírito. Atos 9, Paulo tem conversão, depois é restaurado e sai para pregar pelo Espírito. É separado pela obra através do Espírito. Ganham não por causa do Espírito. E termina o ministério no Espírito. Quem sustentou tudo, quem manteve tudo em todo o tempo, foi o Espírito. Quem guiou, o Espírito. Quem manifestou, o Espírito. Quem encheu, o Espírito. Jovens, senhoras, moças, rapazes, vocês que ficaram até agora me escutando, vão para casa quando terminar este culto. Não esperem terminar o congresso. Se tranca no quarto e ora até as forças acabarem, dizendo, eu só saio daqui depois que tu me encher por completo do teu Espírito. Eu só me retiro daqui depois que tu me suprir de ti pelo Espírito. Eu me lembro quando eu me converti, escute bem, eu fiz 31 anos semana passada, rodei sem óleo, por isso que essa cara baqueada, mas escute bem, me lembro quando eu me converti, minha mãe baiana, e se tem algum baiano em nosso meio? Tem. Você sabe que o tal do baiano gosta de andar periquitado, não precisa nem dizer, qualquer lugar. A minha mãe sempre andou bem arrumada, bem periquitada, bem jeitosa. E minha mãe olhou para mim e falou, meu filho vai andar com um bom terno. Eu falei, mãe, eu não quero terno. Meu filho vai andar com um bom sapato. Eu falei, mãe, eu não quero sapato. Eu vou te dar um bom relógio. Eu falei, mãe, eu não quero relógio. Ela, o que você quer? Eu falei, mãe, eu só quero que a senhora deixe eu sair de casa às 9 e voltar até meia-noite. Ela, você vai ficar fazendo na rua esse horário o quê? Eu falei, não, mãe, eu não vou para a rua. Eu vou lá para o meio do matagal. Lá tem uma pedra chamada de Casa do Oleiro. Debaixo dela pode chover que não molha. Lá para orar tem que acender 4 lanternas para ver se não tem bicho, aranha e nem cobra. Porque se tiver com o joelho dobrado, morde, pica e para descer de lá para cá é problema. Deixa eu ir, mãe. Minha mãe virava e falava bem assim, deixo não. Falava, deixa eu ir, mãe. Deixo não. Primeira semana orando. Deus tocou no coração da minha mãe, eu fui. Subi o primeiro dia. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, vai dormir. Falei, vou dormir. Subi o segundo dia. Quando eu cheguei em casa, ela vai dormir, eu vou dormir, porque mãe só dorme depois que o filho chega. Terceiro dia subi e desci, ela vai dormir. Eu falei, tá bom, eu vou dormir.
3 meses assim, fui na minha primeira vigília, em uma igreja Deus e Amor, no alto de uma favela chamada Cruzamento, onde só dá para subir por escada uma ladeira que era de barro e hoje botaram paralelepípedo. Pastor Jonaí Melo na época. Subi naquela igreja, banco de madeira pintado de azul. Entrei no último banco da igreja, botei a cabeça para baixo, pareci um avestruz e garrei ali com o joelho de meia-noite até as 3 da manhã. E a minha oração era: eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito. Deu 3 horas da manhã, eu levantei, a câmera bateu, os pés não mexiam, a perna não tremia, a perna já não mexia mais, o sangue tinha ido embora. Quando voltou, dava formigamento. O pastor pediu para se colocar de pé. Me lembro como hoje, me coloquei de pé. Naquela noite eu virei diácono pela primeira vez. Porque de vez em quando tem uns crentes que não param quieto, fica rodando no nosso meio. A gente tem que controlar uns indivíduos para que eles não arrumem bagunça em nosso meio. E tinha um crente rodando para lá e para cá. Crente Claudinei, irmão Claudinei, 1,60 m de altura, parece uma finura, cabeça quadrada, tipo um cearense, menino abençoado por Deus. Claudinei veio rodando, eu apertei do lado de Claudinei e falei: Claudinei, vem pro lado de cá, meu filho. Quando eu segurei na mão de Claudinei, Claudinei travou minha mão, abaixou a minha cabeça e falou: assim te diz o Senhor, ouvi a tua oração de meia-noite até agora, revelo para ti e te batizo com meu Espírito. O corpo tremeu, a lágrima desceu, disparou em mim um sentimento que nunca teve, a língua travou e eu falei um idioma que eu não conhecia, achei que era de mim mesmo, parei e falei: não, isso é carnalidade, eu vejo os outros fazendo, mas isso não é para mim. Que negócio é esse? Esse negócio está meio errado. Continuei na minha, veio um negro mais alto que eu, 1,90 m, Davi, parrudo, forte, cabeça raspada, foi até mim também sapateando, eu falei: vou ter que segurar mais um, só que esse é mais alto. E agora eu travei Davi. Quando eu boto a mão no peito de Davi, Davi tira a minha mão, me trava pelo garguelo e dá um tapa no meu peito. E eu falei: pronto, dentro da igreja ainda tem que apanhar de gente, pelo amor de Deus. Davi falou no meu ouvido dizendo: assim te diz o Senhor, tu ora de meia-noite até 3 horas e fica 3 meses orando, e quando eu te encho do meu Espírito, tu tem medo da minha presença, mas assim te diz o Senhor, te batizo hoje com meu Espírito e tu sai daqui apoderado da minha presença. Fiquei falando em língua das 3 da manhã e não parei mais. Cheguei em casa às 7 da manhã, tomei um banho gelado e deitei para dormir. A minha mãe gritou do segundo andar dizendo: vai dormir, e eu não conseguia dormir. Deitei na cama e ficava falando em línguas. Daqui a pouco eu apaguei, acordei mais tarde, por volta de 2 da tarde. Ela disse: vai almoçar? Eu falei: não vou almoçar. Peguei a chave da igreja, fui para a igreja, cravei o joelho e fiquei a tarde toda orando até às 6 da tarde. Às 6 da tarde me levantei, fui para casa, tomei um banho e voltei. No culto Deus manifestou, mais uma vez fui agraciado. O que você quer dizer com isso, Robert? O divisor de águas para mim não foi os diplomas, foi a experiência que eu tive no fundo de uma igreja. Eu quero finalizar essa ministração te confrontando. Temos bons bancos, temos bons instrumentistas, temos bons microfones, mas temos crentes pouco sensíveis ao Espírito de Deus. Temos bons teólogos, temos bons conferencistas, nós temos tudo e mais um pouco na igreja, só que estamos perdendo crentes com comunhão com o Espírito. A nossa teologia está cheia de si, e menos de nós e mais de Deus para nós. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você e já entrego a parte. Se for possível, dê a mão ao seu irmão para orarmos juntos. Eu não sei porquê, mas me permita te contar mais um testemunho. Há 4 anos atrás eu passei por algo na minha vida que eu nunca achei que eu ia passar. Em uma das fases mais difíceis da minha vida, eu peguei tudo que eu tinha, livros,
tudo, botei dentro de uma gaveta e falei, cansei. Cansei. O pastor que vai estar pregando aqui amanhã, o Douglas, meu amigo, ele presenciou a minha fase. Eu falei, não dá mais não. Cansei. Entrei para dentro de um quarto, me isolei. Você já ouviu falar de citalopram? Sibutramina? Clonazepam? Foi o que a médica falou que eu ia tomar. Eu recebi 3 acusações e não tive um advogado. Duas sentenças e eu não pude abrir a boca para me defender. E sabe qual foi a resposta de Deus para mim naquele momento? E eu falava, Deus, na Constituição humana, eu tenho direito de defesa. E ninguém pode ser acusado sem antes que se levante provas. Isso não aconteceu. E Deus, mas no direito do céu não é você que fala. Na fase mais difícil da minha vida eu lembrei do mato. Lembrei da pedra. Lembrei da casa do oleiro. Num belo dia eu fui para lá orar. E orei. Não sei você, eu já orei e teve dia que parece que Deus não queria me ouvir não. O céu fica em cinzento. Parece que a gente ora e ninguém escuta. A gente até duvida se Deus está lá. Bate em nós as indagações de Bultmann, dizendo se Deus de fato existe, Ele não deveria ser um relojoeiro que criou tudo e deixou a gente, mas Ele deveria tocar a mão em todo o tempo. E Bultmann mexe com a nossa mente na faculdade. Só que naquele dia eu cheguei em casa, a lágrima descendo no olho. Eu peguei a receita e rasguei. Comi o prato de comida. Perdeu o sabor. Perdeu o sabor. Eu comi um chocolate que eu gosto de cacau 70%, irmãos. Era melhor não ter comido, que a vida já estava amarga demais. Eu tomava um café, para você ter ideia, eu não esfriava. Eu só fazia assim, igual meu avô, engolia. A língua já estava queimada, eu não sentia sabor. Meu filho de 2 anos chegava perto de mim e falava, papai te amo. Eu não conseguia falar o mesmo. Tinha dia de eu arrumar a mala, ir para Beira-Mar em Vitória, sentar e falava, eu tenho dinheiro da passagem para sumir, voltar não preciso. Só que um dia específico dentro do quarto, o mesmo Espírito que eu preguei para vocês aqui hoje, foi o mesmo Espírito que sussurrou no meu ouvido lá dentro. Romanos 5:3, porque toda adversidade produz paciência, experiência e esperança. Eu quero deixar um conselho para essa igreja. Como pregador de sábado, eu sei que o pregador de sábado ele é mais animado, mais agitado. Só que pega esse conselho de um jovem de 31 anos. Eu sei que tem gente aqui que pode me dar aula de 31 anos. Pega esse conselho, essa igreja, essa casa, pega esse conselho. Nunca deixe o Espírito fora da vida de vocês. Nunca. Terminou de pregar, tribute ao Espírito. Terminou de cantar, tribute ao Espírito. Terminou um culto, tribute ao Espírito. Está na adversidade, tribute ao Espírito. Recebeu uma bênção, tribute ao Espírito. A igreja de Atos crescia não porque eles eram melhores do que nós. É porque eles eram guiados em todo momento pelo Espírito. E isso gerou um mesmo coração e uma mesma mente. Nesse momento eu quero que você ore pelo seu irmão.
Vamos orar junto e eu já entrego a parte. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade, Senhor. Senhor, aqui estão os seus filhos, os que estão à minha direita, os que estão à minha esquerda, à minha retaguarda, os que estão à frente. Os que estão à nave do templo, aqueles que já se retiraram, aqueles que estão trabalhando. Essa juventude, Deus, que está aqui nessa noite, eu peço, Senhor, que a tua graça possa estar sobre eles, capacitando eles. Dê a eles maturidade para entender o sim, o não e o talvez da parte do Senhor. Que nós, como igreja, como corpo do Senhor, saímos daqui nessa noite entendendo mais dependência do teu Espírito em tudo que vamos fazer. Que a tua graça possa nos guiar e nos direcionar em tudo que formos fazer. E como a igreja primeva, assim nós te pedimos, Espírito Santo, tome a cadeira de mestre. Tome a posição de Senhor. Que tudo aquilo que nós realizarmos e fizemos, que nós possamos fazer debaixo da tua orientação, debaixo da tua vontade e debaixo do teu querer. Em nome de Jesus. Que aplaudido seja o Senhor em nosso meio.